passada, nós tivemos a nossa quarta aula sobre o OpenGL. A primeira foi sobre instalação, a segunda foi sobre os conceitos que vocês precisavam fazer. A quarta foi sobre o OpenGL do pipeline fixo, e depois a terceira foi sobre o pipeline fixo, e a quarta sobre o pipeline variado, certo? Com esse conhecimento que vocês têm agora, do que a gente viu, vocês já podem começar a fazer seu trabalho, certo? Para entregar em janeiro. Em um mês aí, mais ou menos, para vocês fazerem, já dá para você começar. A gente ainda não viu ainda textura, tem várias coisas que a gente ainda não viu ainda da computação em gráfica em si e do OpenGL mesmo, certo? Mas com o que vocês sabem, já é possível começar o trabalho, é possível até fazer o trabalho já, né? Mesmo que você faça tudo de uma cor só, certo? O seu trabalho não precisa por cada objeto de uma cor diferente, enfim, mas dá para você fazer, certo? Tem alguém de fora do domínio querendo entrar? Não entendi. Não apareceu nada aqui para mim, se for o caso. Ainda. Sim. Agora perdi aqui. Então, vocês já sabem, já dá para começar o trabalho. Certo? Já dá para fazer o trabalho inteiro, se você quiser. Certo? Embora a gente não tenha havido rotação, translação e tal, que são as suas operações de transformações geométricas, você pode desenhar o seu modelo já na posição correta, né? Você não precisa mexer nele. A gente não vai nem fazer animação. Você pode desenhar o seu modelo na posição correta. E pode ser figuras simples, tá? Não precisa ser nada complexo. Aí pediram alguns exemplos que seriam um cenário, né? Tem vários. Eu vou tentar trazer na próxima aula alguns exemplos de cenários que seriam considerados trabalhos, tá? Mas vocês podem depois ir atrás de uma coisa chamada Cornell Box. Certo? O Cornell Box é um cenário bem simples, né? Tem só uma caixa dentro de uma caixa, que tem cada parede é uma cor diferente, e dentro dela tem alguns objetos. Às vezes o pessoal coloca cubo, às vezes coloca esfera, às vezes coloca um modelo 3D mesmo de algum personagem, certo? Isso que o pessoal usa para fazer teste de luz. Mas isso é um exemplo de um cenário simples, tá? Você não precisa fazer nada. Uma cena é só uma composição, certo? De objetos que você vai fazer. Eu só não quero que você faça só um objeto, tá? Pode ser objetos simples, pode ser até primitivas, tá? É lógico que eu ficaria mais feliz se você fizer uma coisa um pouco mais complexa, mas se você fizer apenas objetos simples, certo? Tudo bem. Você só não pode fazer assim, né? Ah, vou fazer só triângulo. Aí, né? E aí perde o meu propósito. Você vai fazer coisa assim, você faça triângulo, quadrado, a gente fazer um pentágono, né? Fazer objetos variados de cores diferentes, né? Se for fazer objetos simples, né? Tá? Ou se eu fazer em 3D, né? Faço um cubo, faço uma esfera, faço um touro, de repente, né? Aquela rosquinha lá tipo um donut, né? Pode ser coisa simples, não precisa ser muito complexo, não. Se você fazer algo, pode fazer, claro que você pode fazer algo mais complexo, tá? Não tem problema. Na verdade, eu estava vendo, para vocês saberem, né? Eu não sei se eu mostro agora. Eu vou mostrar. Eu já estou compartilhando minha tela? Não, né? Deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem. Existe um cara chamado Newell, né? Que ele, em 1975, fez um dos modelos mais famosos da computação gráfica, tá? Mais conhecidos. Tipo assim, ele é considerado o Hello World, né? Como se fosse o Hello World da computação gráfica, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês verem. Compartilhar. CGU. Já estão vendo minha tela? Estou vendo. Certo. Vamos ver se roda aqui. Por enquanto que vai executando. Certo? E ele fez esse modelo.
Aqui já executou, certo? Isso aqui é chamado de conjunto de chá de Newell, tá? Eu posso passar isso para depois vocês verem. Ele fez isso em 1975, tá? Ele não, nessa época não tinha Blender, não tinha 3D Max, não tinha ZBrush, certo? O que ele fez? Ele foi pegar o Bully da cozinha dele, aí começou a desenhar pontos no caderno, certo? Se você for atrás da história dele, é o Bully de Newell, também chamado de Bully de Utah, tá? Se for dar atrás dele na internet, você vai ver que tem até os desenhos que o cara fez para poder modelar isso daí, certo? Mas ele fez tudo na mão, não existia modelador 3D naquela época, tá? E ele desenhou. Esse Bully tá até na tese de doutorado do cara. É lógico que hoje em dia fazer uma coisa desse tipo é muito mais fácil, tá? E eu nem estou exigindo que você faça algo curvado, não. Pode ser todo quadriculado. Mas eu estou dizendo que o que é possível fazer, né? Certo? Isso aqui ainda já seria considerado um bom trabalho, certo? Se você fizesse um negócio desse, só está faltando que colocar talvez uma mesa. Isso aqui talvez seja até mais do que eu estou pedindo para você. Se você fazer isso aqui em OpenGL, né? Talvez seja até demais, assim. E até muito bonitinho, né? Isso aqui ele está usando, para fazer essas curvas, ele está usando patches Bezier, tá? Ele está usando só curvas Bezier. O Bully tem 32 patches, acho que aqui a xícara tem 26, e a colher tem bem menos, né? Enfim, patches são tipo como faces quadriculares, né? Se você quiser pensar desse jeito. Que aí ele desenha as curvas dentro desses patches, né? Para fazer essas ondulações. Eu vou passar isso para vocês, tá? Para vocês verem esse programa. No final dessa aula eu coloco ele disponível para vocês, tá? E aí é bom que ele também mostra como desenha. Eu fiz ele também para vocês poderem ver como é que instancia mais de um objeto na tela, né? E quando a gente for falar de texto, mas quando a gente for falar de texto, depois da aula de texturas, eu vou voltar para esse modelo, aí eu vou discutir o programa. Mas eu vou, só para adiantar para vocês, já vou repassar isso para vocês já deram uma olhada, tá? Mas depois eu vou explicar ele com mais calma. Mas isso aqui é só para mostrar um modelo, o cara fez em 1955 sem nenhum modelador, só para ver que vocês podem fazer esse tipo de coisa, certo? Com calma, né? Pegando os vértices. Também o cara que criou a Pixar, como é que é o nome dele? Não tô lembrando o nome dele agora. Enfim, o cara que criou a Pixar, o primeiro modelo dele foi da mão dele, certo? Ele pegou a mão dele, começou a marcar pontos na folha de papel e ele modelou a mão dele em 3D, tá? Tem até um vídeo, se vocês assistiram, um dos meus slides tem um vídeo dele modelando a própria mão, certo? Como é que faz isso, né? Enfim, mas você não precisa fazer, eu não estou dizendo que você pode fazer um modelo complexo, tá? Porque um bully desse, uma mão, é um modelo complexo. Eu falo que você pode fazer modelos simples, tá? Pode ser usar figuras geométricas se você quiser. Isso para quem for fazer com OpenGL, tá? Se você for fazer em Blender, em Unity, ou então em Unreal Engine, aí eu quero uma coisa melhor do que isso, tá? Se você for fazer algo nessas ferramentas mais avançadas 3D, que já são modeladores, eu não quero um negócio tipo conjunto de chá de Newell. Tem que ser uma coisa bem melhor, porque o cara fez isso sem modelador, né? Agora, se você for fazer o OpenGL com Jupyter, aí pode ser algo mais simples que isso daqui que eu estou mostrando. Certo? E eu vou passar o código-fonte para vocês verem. Então, agora a gente vai começar a nossa aula de hoje, que é sobre cores, tá? Isso daí, esse primeiro slide, tá todo mundo vendo o slide? Alô? Estamos vendo. Então, pronto. Esse primeiro slide já tem um caso. Eu podia ter colocado um caso mais recente, mas não tive ainda tempo de revisar esses slides, tá? Esse é um caso que deu controvérsia na época, mais 2 ou 3 anos atrás, que quando o cara colocou esse vestido na internet, que é um vestido azul, ele fez umas manipulações acho que foi no Photoshop, algum programa de processamento de imagem, que
devido aos efeitos que ele aplicou, ele ficou parecendo um vestido amarelo para alguns, enquanto alguns continuavam vendo azul. Certo? Só para mostrar assim que a maneira que a gente percebe as cores não é única, tá? Pessoas diferentes podem perceber as cores de forma diferente, tá? A nossa visão, para nós podemos ver cores, né? Nós usamos o nosso olho, e nossos olhos, que é compartilhado por toda a espécie humana, ele não tem as mesmas características, tá? Tanto é que acho que talvez o exemplo mais, se isso aqui, se vocês não conheceram esse caso do vestido, seria as pessoas com daltonismo, talvez, né? Pessoas com daltonismo, elas não enxergam todas as cores, né? Elas têm algumas cores que elas têm dificuldade de fazer a separação, né? Que eles veem como uma só cor, certo? Mas não precisa nem ser uma pessoa com daltonismo, não. Uma pessoa sem daltonismo, você pegar duas pessoas que enxergam toda a gama de cores, ainda assim elas podem ver cores de forma diferente, certo? A nossa do mesmo jeito que nosso gosto, né? Nosso gosto para comida não é diferente. Tem pessoas que gostam de linguiça, outros não gostam de linguiça. Tem pessoas que gostam de, sei lá, carne, tem pessoas que são veganas, né? Certo? Nossos gostos não são variados, né? Ainda nossos olhos também têm essas propriedades, sabe? A gente não vê o azul que eu estou vendo, não é o mesmo azul para todo mundo, certo? Não é o mesmo azul que todo mundo está vendo, é isso que eu estou querendo dizer. Existe uma variação, certo? Na nossa percepção de cores. É lógico que, assim, a princípio, todo mundo enxerga o azul como azul, né? Senão as pessoas nunca iam concordar que chamar o azul de azul, né? Se uma pessoa enxergasse o azul como vermelho, outra enxergasse como amarelo. Mas as variações, as tonalidades do azul, as tonalidades do verde, as tonalidades do vermelho variam, certo? Não é percebido da mesma maneira por todo mundo, certo? Aí aqui a gente volta rapidinho para a nossa ideia do paradigma dos 4 universos, né? Nós temos o quê? As cores no mundo físico, a gente vai começar falando sobre isso. Existe um modelo matemático para representar a cor, né? Aí existe a discretização dessas cores que nós usamos no computador e finalmente a especificação dela, né? Que seria como a gente implementa isso numa linguagem de programação, certo? Então, essa história das cores, né? É um campo de estudo, certo? Existe uma coisa chamada teoria das cores, né? Foi começado muito tempo atrás, em 1490, né? Na verdade, começou o desenvolvimento da teoria da cor com os artistas, né? Os artistas foram primeiros a trabalhar com cor antes dos cientistas, né? Mas cada um deles teve uma contribuição nessa história, né? E isso aí, o que é mais importante foi quando Thomas Young, né? Se eu não me engano, acho que foi Thomas Young, deixa eu ver aqui, que ele, eu não sei, não estou lembrando quem fez o experimento do prisma, né? Que conseguiu separar a cor, o espectro, a luz branca, né? Em várias cores, né? Ele percebeu através do experimento dele. Depois eu coloco isso nos comentários do vídeo. Esse cientista percebeu através, que foi o experimento mais famoso, que ele percebeu usando o prisma que a cor que a gente percebe, né, como luz branca, na verdade é uma combinação de outras cores, né? Que a cor, a luz, como a gente percebe, ela é aditiva, tá? Ela é o somatório de várias cores, a luz branca, né? Aí como as cores se formam, né? Tem 4 maneiras para as cores se formarem. Nós temos uma fonte luminosa, que no caso desse slide está representado por esse solzinho, tá? As cores, elas podem ser absorvidas, nesse caso a gente não enxerga nada, né? Pode ser, sei lá, se você ilumina uma parede azul com uma luz vermelha, você não vai enxergar nada, certo? Não vai refletir de volta para você vermelho. Praticamente você vai ver uma mancha preta, né? Talvez no azul, certo? Existe até um corpo também que é chamado, existe uma coisa chamada na física corpos escuros, que eles são disponíveis depois na internet, que ele é um corpo que absorve toda a luz que chega nele, certo?
Todos esses lugares que absorvem toda a luz, como até o buraco negro seria um exemplo exagerado, né? Mas sim, o buraco negro também absorve a luz e por isso que ele é negro, né? Mas existem uns corpos, tem um nome para isso que eu também não estou lembrando agora, para variar, que é um objeto que ele absorve toda a luz, ou quase toda a luz. Isso é usado para experimentos, tá? Tipo assim, absorve 99,99% da luz que chega nele. Ele é preto, certo? Quer dizer que ele não está refletindo, ele não reflete nada, nenhuma luz que ele recebe, ou quase nenhuma, né? Mas, enfim, é interessante porque esse objeto é interessante, depois eu vou ter colocado isso no slide, mas, enfim. Da última vez que eu dei essa aula, eu ia colocar e não coloquei. É interessante porque como ele não reflete luz, né, ele absorve toda a luz praticamente toda a luz que bate nele. Então, se você olha ele, né, um rosto. Se você pega esse objeto e modela ele no formato de uma escultura, você não consegue ver os detalhes da escultura, por exemplo, certo? Só vê o contorno dela. Dependendo das condições de iluminação do ambiente, você só vê ele como se o objeto como se fosse uma sombra. É engraçado, como se ele fosse 2D, certo? Apesar de ele ser um objeto 3D, de ele ter formato, ele fica com um aspecto como se fosse uma sombra. É interessante de ver isso depois, por isso que eu vou colocar para depois vocês verem. Mas não é um material que é fácil de ser obtido, não. Né? Por isso tem que pegar um vídeo na internet, tem que pegar uma foto, não é nem todo mundo que conhece, né? Enfim, a segunda maneira que a gente vê, né, é que a absorção impede de a gente ver, na verdade, né? A absorção impede que a gente veja a cor, né? Bem que faz parte do processo de enxergar a luz, tá? Parte da luz, a luz que pode ser composição de uma ou mais cores, né? A luz visível, aditiva, fontes luminosas que emitem luz, quando ela reflete no objeto, parte dela ou toda ela pode ser absorvida pelo objeto. Se ela for totalmente absorvida, ela fica, você vai ver preto, certo? Por isso que eu falei aquela história do tentar iluminar uma luz, uma lanterna vermelha, uma parede azul, é para você ver preto. A não ser que naquela luz que você está iluminando, aquela lanterna vermelha, ela tem algum componente de azul nela, né? Que aí pode fazer a variação da cor. Mas se não, né, se está sendo tudo absorvido, é para ser preto, né? Que aí vem a nossa questão justamente, que eu vou explicar agora, que é a reflexão, certo? Para a gente poder ver uma cor, ela tem que ser refletida de volta para a gente, certo? Quer dizer que a luz ela é emitida para alguma fonte luminosa, bate no objeto, retorna para o nosso olho. Sem isso acontecer, não tem como a gente enxergar aquilo ali vai ser um objeto invisível, certo? No caso do objeto que eu acabei de falar, do corpo escuro, você consegue ver por causa do contorno dele, né? Você não vê o objeto, mas você vê as coisas em torno dele, né? E aí por isso que você sabe que o objeto está ali, né? Você usa o background para poder identificar o objeto, né? Isso. Mas de maneira geral, para a gente poder enxergar alguma coisa, ela tem que refletir luz. E é por isso que até que tirar uma foto do buraco negro demorou tanto tempo, porque o buraco negro ele não reflete luz, não emite luz, na verdade ele absorve toda a luz, né? Por isso que é extraordinário, né? Aquilo que eu estava falando já nas aulas passadas, certo? Então, para a gente poder enxergar algo, a gente precisa de luz. Sem luz a gente não enxerga nada, né? Basta você estar num quarto escuro, apagar as luzes. Se não tiver nenhuma fonte de luz entrando, você não enxerga nada, é como se você tivesse de olhos fechados, tá? Então, a gente consegue enxergar porque alguma fonte luminosa existe, está batendo nos objetos e aquela luz está entrando no nosso olho. Certo? A reflexão. O comprimento de luz que é refletido é o que a gente enxerga. Certo? Mas também existem outras maneiras de enxergar, através de transmissão de luz, certo? Transmissão é o quê? Se você tiver isso aí é meio, talvez, como é que a gente pode dizer? Talvez um vidro, né? Aqueles vitrais de igreja, né? Ou então aqueles óculos 3D que tem uma lente vermelha e outra azul, né? Daquele jeito, eu estou passando a luz, toda a luz está sendo refletida nos objetos,
está vindo em direção ao meu olho, só que está passando como por um filtro, né? Vamos dizer assim. Essa aqui é a transmissão. Quando passa a luz, a gente faz a luz passar por um filtro, de forma que alguma das cores não consegue passar por aquele filtro, né? É uma maneira indireta de fazer esse processo de absorção-reflexão, né? Aí, como existe esse filtro, eu vou acabar vendo tudo vermelho, né? Ou então tudo azul, né? Na verdade, não é que você veja tudo azul, tudo vermelho, né? Você, na verdade, está vendo só os comprimentos de onda das cores que tem alguma tonalidade naquela cor do filtro, né? Que você está usando, isso é feito por transmissão. E a última maneira, né, seria por refração, que é quando a luz, quando a gente tem um material que não é homogêneo, né? E a luz penetra nele, né? Você tem que ser algum objeto mais translúcido, e aquilo acaba alterando a cor do que está lá dentro. O exemplo clássico seria a água, tá? A gente não está vendo através da água, mas se você tentar olhar em um objeto dentro da água, tanto a posição do objeto não é aquela que você já teve visto no segundo grau, né? Não é aquela, como as cores também estão modificadas, né? Tanto é que você pegar um peixe que está lá na água, e você pegar ele para você ver, você vai ver como se fosse a luz do sol, a cor dele é um pouco diferente do que ele estava na água, né? E aquilo ali está sendo... as cores estão sendo mudadas através da refração, né? Elas não estão sendo... A luz não está sendo refletida da mesma maneira do que ela seria se estivesse num ambiente como o ar, né? Isso influencia, né? O meio que a luz... É isso que eu estou querendo dizer com a refração, né? O meio que a luz está viajando pode influenciar e alterar a cor, né? Também. Certo? Então, esses são os 4 fatores que alteram como a gente percebe a luz. Ah, foi o Newton, tá aí o cara. Coloquei o nome dos próximos slides. Foi o Newton que fez aquele experimento de separar a luz branca em várias cores. Certo? Então, esses são os 4 meios principais, que é absorção, reflexão, transmissão e refração. Certo? E a cor, né, ela é como uma onda eletromagnética, certo? Ela tem... É uma onda eletromagnética, ela tem um espectro de... Ela tem que ela varia, né? Ela tem várias frequências, você pode ver tanto como frequência como comprimento de onda, que seriam equivalentes, né? Inversamente equivalentes pela velocidade. Ela tem uma gama de tipos diferentes, né? Isso aqui está mostrando todo o espectro visível da luz, né? Que sai lá do solzinho, né? E existe só um pequeno intervalo, que é o que a gente enxerga, né? Esse que começa de 780 nanômetros, isso é comprimento de onda, e vai até 380 nanômetros, tá? Do vermelho ao azul. Tá? Esse é o espectro visível, que é as cores que a gente consegue enxergar, nós, seres humanos. Outros animais não têm todo esse espectro, tá? Eu falei aquela história que varia entre cores diferentes para o ser humano, até, mas também entre espécies diferentes, né? Senão o cachorro só enxerga preto e branco, em escala de cinza, né? Tem vários animais que só enxergam em escala de cinza. Ah, então quer dizer que o ser humano é o que enxerga melhor? Também não, tá? Tem animais que enxergam infravermelho, por exemplo. Infravermelho é uma característica interessante, né? Tanto que é usado até em equipamento de exército, né? Para você poder enxergar à noite, se você pudesse ver infravermelho, né? Ou então em ultravioleta. Tem alguns... Nós usamos raio-x, né? Para fazer... Eu não sei se existe algum animal que usa raio-x, né? Para enxergar. Não que a gente conheça, né? Vou dizer que não que a gente conheça. Talvez em algum lugar exista. Mas existem animais que enxergam tem outras regiões de espectro que eles enxergam, tá? Essa região, espectro visível de luz, é o que a gente enxerga. Repare que nem todas as cores que a gente conhece tá aí, nesse espectro, tá? Ó, varia de vermelho, aí vira amarelo, verde, azul, um azul mais escuro, né? Mas não tem, por exemplo, o rosa, né? O rosa não tá aí, certo? Por quê? Porque o rosa é uma combinação de cores, tá? Mas ele não faz parte do espectro visível, né? Vamos dizer assim. Ele não é a cor natural, né? Ele ocorre como uma combinação de cores, né? Mas não existe uma onda
de frequência igual ao rosa, né? Ou de comprimento de onda rosa, né? Por exemplo. Certo? Isso é importante saber porque você vê muito isso quando você vai falar de cores, você vai ver muito na internet uma coisa chamada de círculo cromático, né? Elas colocam como se fosse um círculo. Não é nem assim, tá? Não é, fisicamente não é assim. O vermelho, ele tem um comprimento de onda maior, quer dizer que ele é mais fácil de ser visto, tá? De ser percebido, enquanto que o azul, os tons de azul, violeta, né? Eles têm um comprimento de onda menor, certo? Quer dizer que eles são mais difíceis de ver, né? Mas são mais difíceis de enxergar, né? São mais... Talvez seja até por isso que já teve aquela confusão com o vestido, né? Não é todo mundo que consegue... nem todo mundo enxerga a mesma frequência, né? Como é uma tonalidade muito pequena, né? Comprimento de onda é muito pequeno. Pode ser que as pessoas não consigam perceber, né? Algumas tonalidades de azul. Certo? E aí, como é que a gente percebe isso no nosso olho? Certo? No nosso olho, a gente tem uma coisa chamada cones e bastonetes, tá? Os cones são esses caras aqui de trás, ó, certo? Eles são os que enxergam cores, certo? É como se fosse a nossa resolução da nossa câmera, chamada olho, é através dele. Mas a gente precisa de luz para poder fazer isso. No escuro, quando nós estamos numa região no escuro, na penumbra, nós não usamos os cones, nós usamos os bastonetes, tá? Teria esses caras aqui da frente, né? Se não me engano. E eles não, e os bastonetes, ao contrário dos cones, eles não percebem cor, tá? Eles não conseguem capturar cor. E aí é por isso que quando a gente vê uma coisa no escuro, a gente vê ela, a gente consegue ver mais ou menos o formato geral, mas a gente não consegue identificar as cores dos objetos que a gente está vendo. É por isso que no escuro a gente acaba confundindo muito, né? Não dá para confiar muito no que a gente vê no escuro. Nós seres humanos não somos adaptados muito bem aos escuros, né? Ao contrário de outras espécies, né? Existem muitas espécies que têm visão noturna naturalmente, né? E conseguem enxergar no escuro. A gente, ser humano, infelizmente não, né? A gente precisa da luz para poder enxergar. Certo? E mais do que isso, certo? Ainda tem um probleminha também. A gente não enxerga em toda a nossa extensão do olho, certo? Nós temos um campo de visão, certo? Que não é nem 180 graus, tá? Obviamente, a gente não enxerga 360 graus, né? Isso eu acho que todo mundo concorda. Não consigo enxergar o que está atrás de mim, né? Na minha cabeça. Mas não é nem 180, né? Tem coisa aqui do meu lado, ó. Você pode até testar com a sua mão, você vai afastando. Você começa com a sua mão e vai afastando aqui pro lado, você vê que tem uma hora que ela some, né? Quando ela tá aqui do meu lado, eu já não consigo enxergar. Tem uma hora aqui que, não sei se é 160, enfim. Mas tem o próximo slide que fala isso aí, o nosso campo de visão, né? Nós temos um campo, né? O que nosso olho consegue enxergar, né? Também assim, né? A gente não consegue enxergar tudo, né? De uma vez só. E ainda assim, nossa visão ela é melhor na região que a gente está se focando, né? Apenas num pequeno campo. Conforme a gente vai se afastando, já começa a ficar meio borrada aqui a imagem, certo? Minha mão aqui do lado já começa a ficar meio borrada. Eu consigo enxergar, eu sei que tem algo ali, eu estou vendo a minha mão, mas eu já não consigo ver ela com definição muito boa. Do contrário, se eu colocar minha mão na minha frente, né? Minha mão na minha frente, eu consigo ver ela perfeitamente. Certo? Então, os problemas do nosso olho, né? Que é diferente de uma câmera, né? E uma câmera, ela vê muito bem, entre aspas, e no campo de visão dela completo, né? O que a câmera está vendo naquele quadradinho, você sabe que vai sair com a mesma resolução, né? Vai ter, se a câmera é de 8 megapixels, vai sair 8 megapixels em toda a extensão do quadrado. Se a gente usasse o nosso olho para bater uma foto, a gente ia ver o que ia acontecer. A região central da figura estaria focada, estaria bem definida, mas conforme se aproximasse das bordas da fotografia, ia estar embaçado, né? Isso é a nossa visão. Mais do que isso, se a gente pegasse isso, a gente usando a fotografia usando 2 olhos, tá? Porque a câmera só tem um olho, né? Quer dizer, tem câmeras hoje em dia que você já usa 2 câmeras para fazer a composição de uma imagem 3D, né? Já deve ter visto isso, né?
acho que o iPhone, né? O pessoal até frescou, porque tem 3 câmeras, né? O bom de você ter 2, 3 câmeras é que você consegue tirar fotos em 3D, né? Certo? Uma câmera só, que só tem uma lentezinha para capturar, você não consegue tirar fotos em 3D, tá? E é por isso que a gente, ser humano, consegue enxergar em 3D, inclusive, porque a gente tem 2 câmeras, né? 2 olhos aqui, eu consigo enxergar em 3D por causa disso. Mas o que eu estou falando isso não é nem por causa dessa questão em 3D, não. É porque nós temos no nosso olho, nós temos existe o ponto cego, tá? Que é onde passa esse nervo óptico, tá? Esse nervo óptico que liga o nosso olho, a captura de imagens com o nosso cérebro, é um ponto cego do nosso olho, certo? Naquela região ali não tem como ter cones nem bastonetes, tá? É um pontinho bem pequeno, preto, certo? Que você consegue encontrar, tem um testezinho que você coloca o dedão assim para frente e vai arrastando, tem uma hora que você, não sei se é afasta. Tem um testezinho, vou colocar isso para depois nos comentários do vídeo, certo? Para vocês verem. Tem um testezinho que você faz bem simplesinho para encontrar onde é que está esse ponto cego. Você vê que é com o seu dedão, inclusive. Tem hora que você vê que mesmo dentro do campo de visão que você enxerga, se você fechar um olho e fizer esse testezinho que eu vou procurar para depois, você vai ver que tem uma hora que seu dedo some. Você não consegue enxergar o seu polegar. Por quê? Porque ele está justamente no ponto cego. Nós não vemos essa mancha preta, né, que nós veríamos numa fotografia retirada pelo olho, por causa dessa composição, né? E o ponto cego desse olho é diferente do ponto cego desse outro olho. E aí, quando você coloca as duas imagens uma em cima da outra, né, o nosso cérebro complementa, né, preenche aquele espaço preto. Certo? Por isso que a gente não vê pontos pretos na nossa visão. Mas só para mostrar como o nosso olho tem esses problemas que uma câmera não tem. Só que atualmente as câmeras de vídeo, mesmo a mais moderna, ainda não tem a mesma resolução de um olho humano, tá? Eu tô falando tanta coisa mal, né? Parece que o olho humano é uma porcaria, né? Mas ele ainda tem, porque a gente tem muitos bastonetes, tem muitos cones, não sei qual, mas é a ordem de, sei lá, não sei se é de milhões ou de bilhões, mas que supera, tá? A resolução numa câmera máquina fotográfica. No momento, né, na tecnologia atual, a nosso olho, ainda assim, ele tem uma resolução maior que as câmeras, né? Que as câmeras fotográficas e de vídeo. Aí tá aí justamente o campo de visão que eu estava falando, né? Aqui parece que é 130, né? Nem sei, 160 já está exagerado, mas depende, né, da pessoa também, né? Esse aqui é o nosso, que seria que nós conseguimos enxergar. Esse detail sharp é só o campozinho que a gente consegue enxergar com definição alta, tá? É só esse, tá vendo que é bem pequenininho, né? Ó. Nosso campo de visão é grande, né? É relativamente grande, né? 130 graus, né? É como se fosse um cone de 130 graus, né? Mas ainda assim, o que a gente enxerga mesmo é só 2 graus, ó. Desses 130, só tem 2 graus que a gente consegue enxergar, que é a região que a gente está focando, né? Onde a gente está com o foco do nosso olho, que a gente consegue enxergar para ler, por exemplo. Certo? Eu não consigo ler fora desse campo. Certo? Porque aqui já começa a perder definição, já começa a ficar embaçado, conforme vai chegando no limite do nosso campo de visão. Certo? Só nesses 2 graus aqui é que eu consigo ver com precisão que eu estou ler e enxergar com precisão, né? Aqui nesse gráfico, para que ele tem? É só para mostrar a quantidade de rods, né? Que é, se não me engano, são os bastonetes que nós temos, né? Certo? E aqui a quantidade de cones, ó. Tá vendo? Tá vendo que os cones ficam justamente nessa região de detalhe fino, né? Na região do detalhe fino é que a gente tem a maior concentração de cones, né? Certo? Então quer dizer que a gente consegue, o ser humano ele é preparado para ver o quê? Em luz, tem que ser ambientes bem iluminados, e só nesse espaço de 2 graus aqui é que a gente enxerga muito bem com definição e colorido. Fora disso, quem é que tem mais? Quem a gente tem mais frequência são os bastonetes. E os bastonetes, eles não enxergam muito bem, né? Tem poucos cones, né? Por isso que a gente enxerga mal, né? Quando vai se afastando, a gente não tem muitos cones, e porque esse espaço é ocupado pelos bastonetes, que é feito para enxergar no escuro. Agora, o problema é que esses bastonetes estão justamente na região que a gente não tem detalhe fino, né?
Então a gente só consegue ver embaçado de noite, infelizmente, né? Aquela história, a gente não é preparado para enxergar no escuro, né? A fóvea é a região do nosso foco de visão, né? E aqui é o ponto cego, ó, tá vendo? Aqui seria onde estaria conectado o nervo óptico, né? Que liga o nosso olho ao cérebro. Por isso tem esse espaço aqui que não tem nem cone, nem bastonetes. Não tem nenhum nem outro, tá? É vazio o nosso ponto cego do olho, né? Certo. Então, nós temos duas maneiras básicas de ver cores, tá? As cores, elas podem ser aditivas ou subtrativas, certo? Eu acabei de falar que o Newton fez um experimento, que ele viu que a cor branca, ela se quebra em várias cores, não é? Só que tem um detalhe, certo? Quando a gente não... Isso é válido para uma fonte luminosa, certo? Que pode ser elementos químicos, podem absorver elementos químicos podem absorver ou emitir luz, né? Elementos em geral, né? Elementos químicos, elementos, moléculas, né? Moléculas, átomos, moléculas, né? Moléculas, elas podem absorver ou emitir luz, certo? Existem que são a energia, né? Luz seria energia, aquelas ondas eletromagnéticas, né? Que a gente vê elétrons viajando assim, através do caminho da luz, né? Na realidade, fótons, né? A gente não chama de elétrons, na verdade são fótons, tal, que a luz emite. Fótons, né? P-H-O-N-T-O-N-S. Fótons? P-H-O-T-O-N-S, né? Não é nem curso de soletrar, mas enfim. Então, existe quando a gente considera que a luz está... A gente está olhando para uma fonte luminosa direta, tá? Ela está lidando com luz aditiva, certo? A gente está olhando para uma fonte de luz. Agora, se a gente não está olhando para uma fonte de luz direta, a gente está olhando para a luz de forma indireta, como a luz que bate na parede e vem para o olho, certo? A gente já considera essa luz subtrativa, tá? A gente não considera mais a luz aditiva. Por que a gente chama essa luz que reflete em algum lugar e bate no meu olho como subtrativa? Porque quando ela bate num lugar, ela pode ter parte do seu comprimento de onda, pode ser absorvido, né? Parte das luzes, das ondas eletromagnéticas que compõem aquela fonte luminosa podem ser absorvidas pelo material, podem se perder lá por dentro do material. E só outra parte que é refletida de volta para mim, certo? Por isso que a gente chama de subtrativa. Aqui nos slides tem alguns exemplos, né? Ó, por exemplo, aqui o vermelho, o verde, o azul, o verde e o vermelho bateram nessa região de ciano, né? Ó, a cor do objeto é ciano, só que aí só quem é refletido para mim é o azul e o verde, né? Que o verde é próximo do azul, segundo aquele nosso espectro visível de luz. O vermelho foi absorvido, ó. Então, tá vendo que a fonte luminosa que chegou para mim, que é aditiva, que era a união dessas três cores, é a cor branca, tá? Isso aqui é a cor branca, você pode imaginar, tá? Vermelho, verde e azul. Imagine que aqui tem todas as cores do arco-íris, né? Ela tem todo o espectro de luz aditivo completo. Bateu nessa tela, nesse material de cor ciana, e só o verde e o azul foram refletidos de volta para mim. Aqui no outro é magenta, né? O vermelho, de novo, a luz completa bateu, só que só o vermelho e o azul é refletido para mim. No amarelo, só o vermelho e o verde, estão vendo? E se tiver mais de um material, né? Ainda menos cores vão ser, se for combinações de materiais, né? Diferentes, esse magenta com ciano, ou então amarelo com magenta, né? Vai fazer o que a gente vai perceber, a cor do material vai ser diferente, certo? Isso aqui só para mostrar que a cor que a gente percebe depende do quê? Da fonte luminosa e depende também das propriedades do objeto, certo? Na verdade, a cor, a gente não pode nem considerar que a cor faz parte do objeto. Não é nem que a cor seja uma propriedade do objeto, embora a gente considere isso quando está modelando 3D. Mas a cor, na verdade, é só luz refletida para a gente, certo? Seja um objeto luminoso, ou então um objeto não luminoso. O que a gente está sempre vendo é luz. É aquela onda eletromagnética que está sendo refletida para a gente. O comprimento de onda que reflete no nosso olho é o que a gente consegue enxergar, né? E dependendo do objeto que tem, né?
Aí ele vai refletir de volta para a gente, de repente, um verde, ou então um magenta, ou um vermelho, ou um amarelo, né? O comprimento de onda vai ser diferente, né? Isso tem a ver o quê? Com o tamanho das moléculas que tem lá dentro, que compõem aquele objeto, certo? Na verdade, é desse jeito até que que os astrofísicos usam para saber o que, o que existe em alguns planetas, quais são os elementos químicos que existem num planeta, né? É através da luz, certo? Através das cores que são emitidas por um planeta ou por um meteoro, ou seja lá o que for, né? Objeto, astro, um astro, é que a gente pode identificar quais são os elementos químicos que ele existe, certo? Por exemplo, eu coloquei aí do lado também, ó, o cálcio, o hidrogênio, o ferro, o magnésio, eles refletem comprimentos de ondas diferentes, tá? Isso aí é o nosso espectro visível. As partes pretas são o que está sendo absorvido por ele, né? Através dessas cores que são absorvidas pelo cálcio, né, criam como se fosse um código de barras para ele, né? A assinatura dele, que a gente sabe se existir essa assinatura, então aquilo ali está. Então existe cálcio naquele astro, né? Através de você enxergando isso num telescópio, né? Existe um aparelho para fazer isso, tá? Não estou lembrando qual é o nome agora. Que retorna esses espectros, né? Retorna essas assinaturas que você pode enxergar no objeto. Na verdade, existe até recentemente, não sei como é que está o desenvolvimento, que eles fizeram um aparelhinho, não vou lembrar de jeito nenhum o nome agora, que é um aparelhinho que ele mede quais são os componentes de um alimento que você vai comer, certo? Eu queria até comprar esse negócio, mas era tão caro, né? Acho que uns R$ 1.000, R$ 2.000, certo? Ainda não está num preço acessível, né? Mas talvez no futuro, né? Nós que ainda somos jovens, né? Vamos crescer, vamos viver por mais alguns anos. Talvez no futuro a gente veja isso com frequência, tá? No supermercado, que é tipo um aparelhinho que você encosta no objeto, né? E aquele objeto reflete luz, né? Como ele reflete luz para o objeto lança luz, que é refletida para ele de volta. Ele faz uma análise no banco de dados dele e vê, essa laranja tem tal, 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 tal. Então ela está boa de ser consumida, né? Ou então ela não está boa de ser consumida, ou então ela está com radiação, né? Isso aí provavelmente vai ver isso no futuro, tá? Não muito distante. Né? Já tem para vender, só que ainda está muito caro. Não é uma coisa que vai ser acessível, não é uma tecnologia ainda acessível para todo mundo, mas a gente vai ver provavelmente isso no futuro. Certo? Então, como é que a gente, uma vez que a gente tem essas cores, né, que é através de uma adição de cores, ou então através de uma subtração, feita por subtração por adição de cores, como é que a gente modela isso num sistema computacional, certo? A onda, a cor, conforme ela é percebida por algum objeto que a gente esteja usando para capturar a luz, pode ser essa função, tá? Só que isso aqui, essa função, que é a onda eletromagnética, ela é contínua, né? Ela está sempre sendo emitida. A não sei quando o sol morrer, né? Alguma coisa do tipo assim, né? A não ser que você desligar a luz, mas ela está sempre sendo emitida de forma contínua, não é discreta, né? Ela não tem intervalos. Só que aí não tem como a gente capturar as informações de forma contínua. Para a gente poder fazer uma amostragem, seja do que for, a gente tem que pegar intervalos normalmente igualmente espaçados, né? Você pode também fazer variado, mas o normal é que a gente faça igualmente espaçados, né? Que a gente chama de sistema físico ideal, né? Aqui que está sendo demonstrado, como é que a gente faz a amostragem de cor. E a gente pega alguns desses pontos dessa função que representam essa cor, tá? Isso aqui é uma cor de um objeto. Eu não consigo pegar todas as cores, porque isso aqui é uma onda eletromagnética contínua, quer dizer, que tem infinitas, eu posso tirar infinitas medições se eu quiser. Só que nem cabe, né, no meu aparelho, então eu tenho que pegar só alguns pontos. Que é isso que eu faço, né? Eu pego 4 pontos e aqueles 4 pontos vão representar a minha cor, seja lá qual for. Na verdade, para as cores do computador, nós não usamos nem 4 pontos, nós usamos só 3. Que é o vermelho, o verde e o azul, o RGB, Red, Green, Blue. Certo? Através dessas 3 cores, da variação, né, que é capturada, nós pegamos, sei lá,
qual a intensidade de vermelho que essa cor emite, né? Qual a intensidade de verde que determinada cor emite e qual a intensidade de azul que determinada cor emite. Você pegar aquele nosso espectro, né, luminoso, é como se eu estivesse colocando um ponto num canto numa ponta do espectro, outro ponto na outra ponta, na segunda extremidade do espectro, que é visível, e um ponto no meio. Vocês estão vendo de novo lá no espectro, o meio é justamente o verde, tá? É por isso que veio o RGB, né? Não, a gente pegou um ponto no vermelho, um ponto no verde, um ponto no azul. A gente pegou 3 pontos para representar todas as cores. É lógico que isso, como a gente tá, que a gente não tem como representar todo, não dá nem para representar nenhuma cor específica, que seria isso aqui, né? E nem todo o espectro luminoso, né? E também existem infinitas cores ali no espectro visível. Então a gente pega só 3 cores, que antigamente seriam os 3 LEDs, né? No monitor CRT, e mede as intensidades que determinada cor recebe, né? Através de um aparelhinho especial. A gente grava aquilo através de 3 dados, 3 números, que pode ser ponto flutuante, pode ser inteiro, seja o que for, mas que dá um grau, certo? Tipo assim, se a cor for 100% vermelho, então não vai ter nenhum verde, nem vai ter nenhum azul, né? E aí eu vou colocar aqui como 1 vermelho, né? Vai ser 100, né? Quer dizer que toda ela é formada por vermelho, não tem nenhum azul e não tem nenhum verde. Ah, tem outra cor que eu peguei que é o amarelo, né? O amarelo, você vai ver que ele vai ter, sei lá, vai ser 50% verde, 50% vermelho e 0 azul, certo? Na verdade, o amarelo é 100%, o amarelo puro, né? Mas aí, o amarelo puro seria 100% vermelho, 100% verde e 0 azul. Mas se você fizer variações, como eu falo, de 50, 50, 0, também daria, só que seria um amarelo mais escuro. Certo? Então a gente usa um aparelhinho, captura essas intensidades e grava isso num arquivo, né? Aquela cor vai representar o nosso amarelo capturado, certo? Só que é lógico que, como a gente está fazendo discretização aqui, ó, de novo aqui nesse slidezinho, isso aqui é uma cor, tá? É a cor C2, e essa aqui é a cor C1. Tá vendo que a gente fez a discretização, por exemplo, em RGB, só que essas duas cores aqui, que tem espectros, funções de onda contínua com o tempo, são diferentes, né? As duas são diferentes, não é a mesma função de jeito nenhum. Só que a gente coincidiu, né? E elas têm exatamente as três mesmos pontos de discretização. Para que eu estou mostrando isso? Porque quer dizer o quê? Quando a gente faz essa discretização em RGB, certo? Pode ter várias cores que se perdem, certo? O nosso monitor, que vocês estão olhando para agora, seja no notebook, ou seja no computador, ele não consegue representar todas as cores que o nosso olho consegue, tá? Aliás, uma máquina fotográfica também não consegue representar todas as cores que um olho consegue. Por isso que você vai ver uma fotografia, nunca vai ser a mesma coisa que a imagem real, certo? Você pega uma câmera, pode pegar a resolução que você quiser aí, tá? Resolução que você quiser agora, tá? Imagine que eu tenho uma câmera com resolução infinita. Só que ainda usa o esquema RGB ou RGBA, certo? Ainda assim, eu vou pegar a fotografia, vou olhar pro cenário, vou pegar a câmera, vou bater uma foto, vou colocar a fotografia do lado, meu olho vai notar claramente que a fotografia não é a mesma coisa que o cenário que eu estou enxergando, certo? Se fosse uma representação fidedigna, né? Se a câmera pudesse representar todas as cores possíveis e inimagináveis, certo? Nós poderíamos fazer aquilo que alguns desenhos fazem às vezes, né? Já viram que desenha, o cara, sei lá, pinta um buraco numa parede, aí o outro vai tentar passar, confunde o buraco com um túnel de verdade, vai passar e se lasca na parede, né? A gente poderia fazer aquilo, tá? Se tivesse essa representação fidedigna das cores, isso poderia ser feito na vida real. Você poderia tirar uma foto em alta resolução de um túnel, colocar na frente, e a maioria das pessoas ia tacar a cara na parede, tentando passar por um túnel que não existe, né?
E se fosse possível capturar todas as cores em todo o seu espectro, certo? Seria possível fazer um negócio desse. Aqui aquele problema que eu falei do daltonismo, né? Certo? Isso aí é algo que vocês precisam se preocupar em computação gráfica, em geral, né? Uma coisa que nem todo mundo está atento a esses problemas, mas que as pessoas não enxergam as cores do mesmo jeito, tá? Isso aqui é um teste clássico que foi criado por Shinobu Ishihara em 1879 na Universidade de Tóquio, que ele serve para enxergar, para perceber se a pessoa tem problemas de enxergar cores ou não. Quando eu fiz teste no Detran, eu ainda fiz esse teste que está aqui no slide. Hoje em dia parece que não fazem mais ele. Eu não sei se ainda fazem. Alguém pode confirmar se tenha feito teste no Detran recentemente? Quando eu renovei minha carteira, ainda fazia, professor. Ainda fazia isso aí? Tá certo. Obrigado. Certo? Então aqui a gente tem o 12, o 42, o 6 e o 74. Porque teve uma vez que eu falei isso e alguém me disse que não fizeram esse teste com ele. O médico pode ter passado direto ele. Pode ser, né? O médico passou direto. Tá? Ele é jovem. Mas o certo é fazer esse testezinho, para ver se você ainda está enxergando. Senão, né? Você não vai. A pessoa, o sinal está vermelho ou verde, você não sabe, né? Se está vermelho ou verde. Se bem que hoje em dia, eu imagino que as pessoas façam, né? Nesse caso, que a gente sabe que o vermelho é a primeira luz, né? O amarelo é a segunda e o verde é a terceira. Né? Mas, em compensação, existem alguns estados que, infelizmente, criaram uma porcaria de sinal que, tipo, que as três cores mostram a mesma coisa. E acabou, né? Então, assim, é um sinal... É um cara que não se preocupa com esses problemas de visão de cores, né? Não estou lembrando agora, foi um estado que eu fui visitar lá no sul. Uma vez que eu vi que o sinal ficava... Acho que tinha três sinais, tem as três luzes, só que elas mudam de vermelho para verde. Aí que adianta, né? Você tem três luzes, mas as três ficam vermelhas, as três ficam verdes. Aí uma pessoa que é daltônica, né, não sabe, tá lascada, né? Tem que ver se os carros estão andando ou se ela tá parada, né? Certo mesmo que eu acho esse sinal, né? Que tem as três cores que mostram cantos diferentes que acendem, né? Que aí você garante que mesmo uma pessoa que tem esses problemas consiga saber se está na hora de ficar parada, se está fechando o sinal, já pode ir, né? Mas, enfim, porque eu estou falando isso também quando se vocês forem trabalhar com design de site, certo? Se você for trabalhar com design de site, esse problema de cores, você tem que se preocupar com isso, tá? Porque senão, dependendo das cores que você usar, você pode tornar um site praticamente invisível para algumas pessoas, né? As pessoas que não vão conseguir enxergar o que está escrito no seu site. Certo? Então, você tem que ter isso em mente, certo? As pessoas não percebem as cores das mesmas maneiras. Então, aqui são o que eu falei das teorias de cores aditivas, né? Que é usado principalmente em fogos de artifício, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, no final do ano. Como é que a gente faz fogos de artifício vermelho, azul, violeta e tal? É através do elemento químico que é colocado no como é que chama? Bombinha, não, nos fogos, né? Do elemento químico que a gente coloca lá, para quando vai explodir, ele emitir uma cor diferente, né? Então, aí tá mostrando, tem o cobre, né, azul, o magnésio é branco, né, certo? Aí o cálcio é amarelo, né, cálcio com bário dá amarelo, certo? É isso que eu estava falando, por exemplo, tem alguns sabres de luz, né, aí lá nos Jedi, né, que é impossível de ser impresso no papel, certo? Embora você possa ser visto no monitor na TV. Esse verde forte, do jeito que a gente está vendo o sabre do Yoda aí, ele é impossível de você conseguir imprimir isso numa fotografia, certo? Por quê? Porque isso aqui quando você olha para o seu monitor, e é bom você também saber disso, ou para o seu celular, você está olhando diretamente para uma fonte luminosa, tá? Aquilo ali está emitindo luz na sua cara. Por isso que não é bom, as pessoas dizem que não é bom você dormir olhando para o celular, porque você está olhando diretamente para uma luz, né? Se tiver tudo escuro no seu quarto, você está olhando para uma lâmpada na sua cara, né? E aquilo ali vai te manter acordado por mais tempo, né?
Embora eu também faça isso, né? Não estou dizendo só que as pessoas recomendam. Por causa que está sendo emitindo luz na sua cara. Agora, quando você faz isso de forma... Você imprime, certo? Eu pego essa fotografia que está emitindo luz na minha cara e eu imprimo ela, certo? Aquela luz, o papel ele não está emitindo luz. Ele está só refletindo a luz no ambiente. E como ele está refletindo a luz no ambiente, a luz refletida no ambiente nunca vai ser tão intensa quanto uma fonte de luz, sabe? Não é? É exatamente isso. Você olhar para uma luz refletida, faz sentido até, né? Você olhar para a luz refletida no objeto nunca é tão intensa quanto eu olhar para uma fonte luminosa, certo? Eu olhar para uma lanterna jamais vai ser a mesma coisa de eu tirar uma foto de uma lanterna acesa e olhar para a luz na fotografia, correto? Você olha para um clássico, um exemplo ainda mais clássico, um exemplo mais clássico disso é olhar para o sol. Não sei se vocês sabem, eu espero que se não vão saber agora, que não se deve olhar para o sol por muito tempo. Você pode ficar cego, né? Porque muita energia entra no nosso olho, né? Mas eu posso facilmente tirar uma foto do sol e ficar olhando eternamente para a foto do sol numa fotografia, não é? Eu posso olhar quanto tempo eu quiser. Não vou morrer, não vou ficar cego, não vai acontecer nada demais, certo? Porque aquela fotografia que eu tirei do sol, eu estou conseguindo ver ela através de luz refletida, certo? Eu não estou olhando diretamente para uma fonte luminosa, certo? Ou seja, as cores aditivas, elas normalmente têm uma intensidade maior, certo? Do que as cores subtrativas. Isso que eu estou no final das contas, né? É isso. Tem um vídeo aqui. Não está aqui funcionando o link. Deixa eu ver o que aqui. Ainda está valendo, né? Ah, esse aqui é aquele... Isso aqui é um exemplo clássico, que é da roda de cores, né? Não sei se vocês já viram. Você faz um papel, né? Papel qualquer, e você pinta uma roda de cores, né? Ó, vermelho, azul, amarelo, verde. Você coloca no barbante, e aí conforme você faz girar, certo? As cores desaparecem, ó, certo? E como ele está girando muito rápido, não sei se está conseguindo, depois, se não estiver saindo legal o vídeo aí para vocês, depois vocês cliquem no link para vocês verem na sua casa, certo? Como eu estou girando as cores muito rápidas, é como se elas estivessem sendo sobrepostas uma na outra, né? Nós estamos fazendo uma adição de cores, né? Nós estamos fazendo a adição de cores usando cores subtrativas, né? Não fica branco, porque não tem a mesma intensidade. Cores subtrativas não tem a mesma coisa que cores aditivas, mas fica um esbranquiçado, né? Porque você está unindo ou quase todas as cores, né? Na verdade, você está vendo como a gente não está unindo todas as cores e como são cores subtrativas, que está vendo ali um cinza claro, né? A união de todas, se você tentar unir todas as cores, ou unir partes de cores, o que você obtém é uma tonalidade de cinza, tá? Pode ser um cinza claro, ou então, quando é cores subtrativas, é um cinza escuro, né? Se você estiver usando tinta, né? Estou vendo misturado, eu tenho várias tonalidades de tinta diferentes, eu misturo elas, você obtém um cinza. Quanto mais você mexer, você obtém um cinza cada vez mais escuro, tá? Tanto é que vocês devem, não sei se já mexeram com tinta, mas para você quiser obter o preto mesmo, preto mesmo, você tem que comprar tinta preta, tá? Se você tentar misturar as cores, o máximo você vai obter um cinza escuro, você não vai obter branco, tá? Por isso que eu digo que tem as cores subtrativas e as cores aditivas, tá? Porque se você pegar lanternas, né, e juntar as lanternas de cor diferentes, vai ver que ela vai ficar cada vez mais branca a cor, conforme você une as cores diferentes. Mas na tinta, se você fizer isso, ele vai ficar cada vez mais cinza, cada vez mais próximo do preto, tá? Porque você lembra que o azul ele não absorve tal cor, né? O azul ele absorve todas as cores que não são azul, né? O vermelho ele absorve todas as cores que não são vermelho. O amarelo ele absorve todas as cores que são amarelo. Então você começa a unir todas aquelas cores, né? O que acontece? Aquilo ali começa a se tornar um corpo escuro, né?
Tem várias cores que estão absorvendo todos os componentes da luz, certo? Embora o azul por si mesmo, ele reflita o azul, o vermelho ele vai absorver o azul, né? Você não está misturando vermelho com azul, então quer dizer que o vermelho e o azul vão ser absorvidos por aquela mistura, né? De azul com vermelho. Tá entendendo? Por isso que vai acabar ficando um cinza cada vez mais escuro. Isso para tinta, né? As cores subtrativas são essas justamente que é usada em pintura, né? Então, em vitrais, né? Que é aquele tal da igreja, né? A cor que está vindo atrás lá do vitral é branca, né? Só que é como tem um filtro que absorve determinados espectros, determinados comprimentos do espectro de onda visível, você vê essas cores, né? Que batem dentro da igreja, né? Ou então de um templo qualquer, né? Certo? Cores subtrativas, de forma geral, né? É o que eu falei. Cores subtrativas é sempre que você está olhando para algo que não seja uma fonte luminosa. Cores aditivas é quando você está olhando para uma fonte luminosa. Isso tem diferença, né? Porque o conjunto de cores que a gente usa é diferente, tá? E que as cores primárias e secundárias também mudam. No nosso computador, o que a gente usa para fazer são cores aditivas. Eu acabei de falar que a tela do seu computador, a televisão também, né? A televisão também é uma lanterna para todos os efeitos, tá? O monitor do seu celular ou do seu notebook ou do seu computador também são telas, são emissores de luz na sua cara, certo? E é formado pelas cores básicas de verde, vermelho e azul, tá? Que é o RGB, Red, Green, Blue. Aí o vermelho, o azul e o verde, que estão lá no nosso espectro luminoso, como as duas extremidades do nosso espectro visível, e o meio, né, que é o verde, são as nossas cores primárias. O amarelo, o magenta e o ciano são as cores secundárias, e o branco, né, seria a união de todas as cores. Certo? A gente consegue gerar branco, né, no nosso monitor, embora não seja um branco puro, certo? Lembrando que esse aí não é um branco puro, porque o vermelho, o verde e o azul não consegue gerar não é todo o espectro visível, né? A união de todo o espectro visível seria o branco puro, né? Mas mesmo assim, sem ser o branco puro, a gente já consegue ficar bem branco, né? Nosso olho já percebe isso daqui como branco, né? Apesar de não ser a união de todas as cores, né? Possíveis e inimagináveis. Isso aqui é para o monitor. Isso daqui é o espaço de cor usado, esse segundo cara aqui, é o espaço de cor usado pelas impressoras, né? Se você tem uma impressora em casa, ou se você manda os seus trabalhos para imprimir em alguma lan house ou coisa do tipo, a gente não usa o RGB, tá? Porque não são cores subtrativas, não são cores refletidas, por algum motivo as pessoas acharam melhor, né? Em vez de usar o vermelho, o verde e o azul para manter o padrão, né? Sim, enfim. As pessoas usaram o amarelo, o ciano e o magenta, né? Ó, o amarelo, o ciano e o magenta como cores primárias. Na verdade, as impressoras usam até 4 cores, tá? Que é CMYK, né? O CMYK é Cyan, Magenta, Yellow e o Cad Black, que é preto. Sendo que às vezes as pessoas não colocam preto, né? Que a união das cores, que aqui tá cinza, né? Ó, tá vendo? As cores secundárias, né? Que é o verde, acaba sendo o vermelho, o verde e o azul, é o contrário, né? Do RGB. As secundárias viram primárias e as primárias viram secundárias. E a união das cores, no caso da tinta, ó, não é branco, é um cinza escuro. Né? Não é preto, porque precisaria absorver todos os espectros luminosos. E é lógico que as tintas, você precisaria de ter tintas de todas as tonalidades possíveis, né? Que é muito difícil conseguir fazer isso. É melhor você pegar logo uma tinta preta, né? Que é por isso que a gente precisa do quarto componente, tá? Que teoricamente, né, o CMI deveria ser gerado tudo, né? Só que como a gente não consegue representar como as cores subtraídas, elas não são fontes luminosas, né? O preto já não fica tão legal. Né? Aqui era para ser preto, tá no meio. Só que a gente vê que ao unir o magenta, o ciano e o amarelo, eu não consegui obter o preto, mas consegui fazer um cinza escuro. Então, para eu poder obter o preto, eu preciso usar um quarto componente, né?
ela também é chamada de cor key. Tá? Na verdade, o K não é de black, é chamado de componente key. Tá? Que dependendo da impressora, key quer dizer chave em inglês, K-E-Y. Esse componente varia das impressoras. Tá? Dependendo das impressoras que vocês usam, pode ser o preto, mas também pode ser o azul, certo? O azul escuro, depende. É uma quarta cor, que quando é unida a quarta cor com essas três cores, forma o preto. Ou seja, forma muito, muito mais próximo do preto. Mas por isso que a gente acaba tendo que usar 4 cores, tá? Porque com 3 cores não dá para formar algo que o nosso olho enxerga como preto. Então a gente precisa de uma quarta cor, ou para se misturar com as outras e formar preto, forma mais próximo do preto, ou então colocar o preto, né, como quarta cor, que as pessoas também fazem isso, né, que aí você não precisa usar as outras 3 e usa esse quarto, né. Sendo que aí, se você fizer isso, você vai ver que esse cara aqui vai acabar mais rápido, né, porque tem, né. Acho que é a Epson. A Epson, ela usa 4 refis, né, e aí o seu refil de preto vai acabar mais rápido. Se não me engano, o refil é preto, né. Não sei se alguém tem Epson aí para confirmar, mas se não... certo? E aí, isso aí que eu falei, que você encontra muito na internet, que faz parte da teoria das cores, certo? Que é o nosso círculo de cores, o círculo cromático, tá? Ele, é muito comum você ver ele em formato de círculo, embora isso não seja verdade, tá? O espectro visível, ele começa aqui no vermelho e termina no azul, tá? Essas cores aqui, que são aquela história, algumas tonalidades, o rosa, né? E algumas tonalidades, não sei se é de violeta e roxo, elas não existem, tá? No campo de nossa naturalmente, né? Eles existem como combinações de cores, tá? Porque o cara justamente fez a mistura do azul com o vermelho. Misturando o azul com o vermelho, ele obteve esses caras aqui, o rosa, o magenta, né? O roxo, através de misturar do azul e vermelho. E a gente consegue fazer isso, né? Nós, seres humanos, eu pego as duas coisas, eu misturo, eu consigo formar aquela terceira, cores de subproduto. Mas, fisicamente, essas cores estão opostas no espectro visível, né? Então, a gente não tem como formar essa mistura natural. Essa mistura não natural, né? Certo? Mas por que eu estou falando isso? É só para vocês saberem que essas coisas aqui não existem, não dá para fazer um LED rosa, certo? Naturalmente. Ele tem que ser uma mistura de outros 2 LEDs para poder produzir o rosa. É isso que eu estou querendo falar na prática. Por que a gente usa essa curva? Certo? Porque está vendo que tem esse traço aqui no meio, né? Que divide as cores azuis das cores mais vermelho, que separa as cores frias e as cores quentes, tá? As cores quentes são aquelas que têm comprimento de onda maior, enquanto que as cores frias têm comprimento de onda menor. Quer dizer que elas são mais difíceis de enxergar ou mais sutis, né, no nosso olho, enquanto que as cores quentes são mais vibrantes, né, são mais fortes no nosso olho. Vibrantes já estaria errado, né, falar que vibrantes, o pessoal usa isso, pessoal de artista, né, gosta de dizer que vermelho é vibrante. Só que o vermelho, na verdade, não é vibrante, ele tem um comprimento de onda maior, que permite a gente ver ele com mais frequência. Mas, na verdade, o vermelho, ele tem a frequência dele é baixa, tá? Comprimento de onda alto, frequência baixa. Então, ele não é vibrante. O que é vibrante é o azul. O azul é mais vibrante que o vermelho, fisicamente falando, né? Embora, como ele tem um comprimento de onda menor, é mais difícil de enxergar ele, né? Mas para que a gente faz essa roda? Para que eu estou mostrando isso? Para vocês saberem, quando vocês forem usarem cores, seja num website, num programa, etc. Como eu acabei de falar, que tem que ter aquela preocupação com pessoas que não enxergam cores da mesma maneira, existe uma técnica chamada de contraste. Tá? Como é que eu crio contraste entre as cores? É justamente através desse círculo. Tá? Quer dizer o quê? Branco com preto, né, que é o normal. O branco com preto cria, porque justamente são os 2 extremos, né? A combinação das cores aditivas e a combinação ideal das cores aditivas dá branco, e a combinação ideal das cores subtrativas dá preto. Então, as duas, né, branco com preto fornecem um bom contraste, mas não somente isso, né? Olhando nas cores nesse círculo, a gente pode ver que, por exemplo, o laranja e o azul, eles fornecem um bom contraste também, certo?
o roxo com laranja, certo? O vermelho com verde, né? O amarelo com violeta, né? São combinações que você pode usar. Não precisa ser cores diametralmente opostas, dão um bom contraste, eles são fáceis de enxergar uma com a outra, tá? Nós que elas têm comprimentos de ondas diferentes, né? E frequências bem diferentes, então elas são fáceis de você conseguir enxergar. O olho humano conseguir perceber, né? Um azul dentro do laranja, ou então um laranja dentro do azul, né? Mas não precisa ser também diretamente oposto. Se você quiser colocar azul com vermelho, também pode. Azul com esse azul com essa outra tonalidade de laranja também pode. O que você não pode fazer? O que é errado você fazer quando você for fazer um site ou um aplicativo? É você colocar cores similares, tá? Vizinhas. Aí é que você corre o risco, tá? Colocar tipo verde escuro com verde claro, né? Ou azul com verde, né? Não é muito bom você fazer isso, tá? Roxo com rosa, né? Vermelho com laranja. Você está colocando cores que estão muito próximas do espectro luminoso, uma com a outra. Embora talvez seja bonito você fazer isso, isso aí pode dificultar a visão de algumas pessoas, tá? Se você faz isso. Então, tome cuidado. Sempre que você for fazer cores, você tem que garantir que existe um contraste, que existe uma diferença entre as cores que você quer que as pessoas percebam. Você pode, não estou dizendo que você não possa usar várias tonalidades de laranja no seu site, no seu aplicativo. Isso não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se lembre que quando você fizer isso, como são tonalidades próximas umas das outras, pode ter gente que não vai enxergar aquela variação. É isso que eu estou querendo dizer. Então, você posso até fazer todo o meu site laranja. Só que aí o texto do site tem que ser azul, tem que ser preto, tem que ser alguma coisa que dê contraste, certo? Que dê diferença. Para o cara poder enxergar, né? Poder ler o que está escrito lá. Isso é chamado de teoria das cores. Isso é chamado de cores complementares, tá? Por causa disso. São cores diametralmente opostas, que é fácil de serem percebidas por nós, né? Para o nosso olho, de forma geral. Então, as cores, elas têm algumas propriedades, tá? Isso vai entrando agora mais na nossa área da computação, né? Você vai ver que existe uma coisa chamada saturação, matiz, brilho e intensidade, certo? Cada uma tem uma definição específica. A saturação o quão próximo de cinza uma cor é, tá? Uma cor super saturada, se não me engano, é uma cor que não é mistura, é uma cor pura, tá? Que não é misturada com nenhuma cor, é chamada de cor super saturada, se não me engano. Matiz seria a cor, seria a cor em si, né? Chamada de matiz. Se tem um vermelho, seja um vermelho escuro ou claro, a matiz dela é vermelha, tá? A saturação me diz se aquela cor está sendo, se aquele vermelho está misturado com alguma outra coisa, certo? O brilho já me diz, se não me engano, é a quantidade de branco que tem dentro da cor, tá? Quanto mais branco, mais brilhosa ela fica, né? E a intensidade é a energia da cor, né? O comprimento de onda dela. A gente vai ver isso mais. Algumas dessas propriedades a gente vai ver melhor no futuro, tá? Mas só para saber que existe essas coisas. Essencialmente, o que a gente está medindo é qual é a cor, né? Uma diz qual é a cor, que é a matiz. A saturação diz quanto ela está misturada com outras cores. E as outras intensidades dizem quanto ela está misturada ou com branco ou com preto. Tá? Também tem isso. Pode misturar tanto com branco ou com preto. A gente não considera isso como saturação, porque o saturação a gente fala mais quando está se referindo a cinza. Tá? Para branco e preto, a gente já usa essas outras de brilho e intensidade. Já usa esses outros termos de brilho e intensidade. Tá? E existe outras propriedades que a gente vai ver até no OpenGL, tá? Que é reflexividade e difusão. Como eu falei, né? Lá no início dos slides, existem aquelas 4 maneiras de que pode acontecer com a cor, né? Absorção, reflexão, refração e transmissão, né?
E no OpenGL é possível você permitir, você controlar, né, o quanto você quer que uma cor seja translúcida, né? O quanto uma cor seja transparente, né? O quanto uma cor seja reflexiva, certo? Então, existem algumas propriedades que você pode manipular com o OpenGL para gerar essas variações de cor, para deixar ela mais transparente, para deixar ela mais brilhante, né? Para deixar ela mais saturada, menos saturada, certo? A gente vai ver isso. Aqui está a introdução para a teoria de cores, né? Que a gente está vendo. Mas vocês vão ver isso conforme a gente for vendo os slides mais à frente na aula, né? O modelo de cor RGB é esse que a gente está vendo no nosso monitor, é chamado espaço tricromático. Tricromático tem 3 cores, né? Foi o Thomas Young que propôs esse esquema. É bom vocês saberem que isso aí não é único, tá? O RGB é o esquema de formação mais comum que é usado nos computadores, tá? É o mais popular hoje em dia, né? Mas se você for ver, tipo assim, se você for um cara assim, gostar de ir a museu, né? E for atrás de pesquisar, quais as cores que o Picasso usava, quais as cores que sei lá, o Leonardo da Vinci usava, né? Você vai ver que eles usavam bases de cores diferentes, tá? Não é só através do vermelho, verde e azul que você consegue fazer isso, não, tá? Você consegue usar outras cores como primárias. E você vai ver que artistas nas histórias, ao longo da história da arte, artistas diferentes usaram cores diferentes para fazer a composição dos seus quadros, né? Isso marca, né, até a forma, as cores que a gente consegue perceber nos quadros de um artista variam muito, dependendo de quais são as cores que ele usou como primárias, né? Antigamente, né, era raro, né, obter algum tipo de pigmento, né, que vinha de flor, ou então vinha de algum outro material raro, né, para poder fazer um pigmento específico. Então, isso aí também dá uma certa originalidade aos quadros, né? Você saber quais são os pigmentos que determinado artista usa, você vai ver que aquilo ali sempre vai estar presente nos quadros dele, né? Mas, enfim, só estou devagando agora. A questão é que o modelo cor RGB você usa 3 cores, né? O vermelho, o verde e o azul, tá? Que é justamente o azul ele tem a frequência alta, comprimento de onda menor, frequência média é o verde, comprimento médio, né? E a frequência baixa é o vermelho, né? Isso aqui é aquela cor imagem, certo? Essa mesma imagem aqui. Isso aqui é um festival de cores que tem um nome também, não vou lembrar agora, que é muito famoso, que o povo joga pó colorido no outro, né? É uma festa que existe aí no mundo. E aquela imagem ali foi decomposta nos 3 canais, tá vendo? Nós vemos aqui que tem determinadas... Deixa eu ver aqui. Por exemplo, tem essa parte aqui do pescoço aqui da menina, ó, que tá preto, tá? Essas partes que são pretas aqui quer dizer que não tem azul na imagem, certo? As partes escuras nessa imagem aqui azul quer dizer que não tem azul. As partes escuras nessa região, nessa fotografia verde quer dizer que não tem verde, né? E as partes escuras aqui nessa fotografia vermelha quer dizer que não tem vermelho, né? Então, veja que nesse caso aqui, como as 2 meninas estão coloridas, né? Elas não têm quase nenhum vermelho no rosto, né? Essa daqui tem pouco verde no rosto, mas que tem mais nas duas, no rosto das duas é azul, né? Essas cores aqui que tem presente nela, né? É azul, né? A maioria, ó. Certo? Então, isso aparece na fotografia azul, mas na verde e na vermelha, praticamente o rosto dela fica escuro, né? E aqui até tem um pouquinho de verde, mas vermelho praticamente nada, né, no rosto, porque está pintado de azul. Certo? Aí a união dessas cores, ó, se eu unir o verde com o azul, eu obtenho já uma foto um pouquinho mais colorida, com tonalidades de ciano, né, e variações. E se eu pegar essa foto e unir com o vermelho, finalmente eu restauro a fotografia original. Certo? Isso é o modelo de cor RGB que nós usamos. Tá? No nosso computador, cada pixel de uma fotografia vai ter 3 informações, certo? 3 números, um representando o azul, um representando o verde, um representando o vermelho. Para cada fotografia que você tirar, seja
seja que você pegar na internet, seja que você tirou com uma máquina fotográfica, você pode fazer essa mesma decomposição que eu fiz, para você ver. Só os verdes, só os azuis, só os vermelhos, tá? Só que esse espaço de cor RGB, ele tem um problema, tá? Ele não é muito bom para fazer algumas operações, né? Porque esse modelo de cor RGB, ele é um espaço cubo, ele fica dentro de um cubo, que a gente vai ver depois no futuro, mas ele não permite, ele é muito ruim para a gente trabalhar, às vezes, em computação gráfica, certo? Diretamente com o modelo RGB. Porque, às vezes, você quer que, de repente, eu quero gerar um mapa, pronto, um mapa de alturas, certo? Eu tenho um relevo, certo? Eu quero pintar ele para saber quais são as partes mais altas e as partes mais baixas do meu relevo, certo? Eu não quero gerar um modelo 3D daquilo para saber onde é que estão as regiões altas e onde estão as regiões baixas, certo? Mas eu quero pegar uma figura 2D, né, e poder pintar ela de forma que eu saiba onde é que estão as regiões altas e onde é que estão as regiões baixas daquele relevo. Como é que eu faço isso? Aí é que esses outros modelos de cores entram em cena, né? O HSV, o HSL, tem também o HSI, que eles usam usam justamente aquelas propriedades de cores para fazer um mapeamento para RGB, né? Nelas, você seleciona a matiz, olha aí, a matiz, esse HUE, esse HE é de HUE, tá? HUE, é matiz em inglês, tá? E a HUE, ela é selecionada através de um círculo, exatamente aquele nosso círculo de cores, ó, aquele embaixo, né? Parecido, né, com o nosso círculo de cores, tá? E você colocando um ângulo que começa no 0 graus é vermelho, e faz um círculo, né, de volta de 0 a 360 graus, e cada um desses graus vai dar uma cor diferente. Depois tem a saturação, né, ó, a saturação é aquela quantidade de mistura de cinza, né, que eu falei para vocês. A saturação aqui é como se fosse o raio, né, do nosso volume, ó. Conforme chega perto do centro, ele vai chegar próximo do cinza, tá? E tem o brilho, ou o valor, no caso aqui, que é um pouquinho diferente, né, nesses dois esquemas de cores, mas basicamente é disso quando tem a quantidade de branco e preto, né, que eu estava falando para vocês. A diferença essencialmente é essa, tá? É a quantidade de branco e a quantidade de preto. A questão é que a HSL, a esfera de cima é toda... A esfera não, o círculo de cima é todo branco, né? E no HSV, a esfera de cima é toda colorida e o meio é que é branco, tá? É só representações diferentes, certo? Só para mostrar que existem outras maneiras de representar a cor, nesse caso aqui usando acho que lightness, a tradução é brilho, não tenho certeza. Ou é luminosidade? Não, brightness, tem brightness que é brilho, né? Lightness, quantidade, tem um nomezinho, eu não estou lembrando agora, lightness em português, como é que seria, tá? Mas esses daí são mais fáceis, por quê? São melhores para computação gráfica. Por quê? Porque eu posso colocar que a saturação é máxima, quer dizer que vai ser uma cor pura, né? Posso colocar o brilho também lá em cima, ou então um brilho mediano, só para poder enxergar a cor. Mas o interessante que eu quero, na verdade, é poder selecionar a cor, né? Dizer assim, que a altura, o ponto mais alto é vermelho, o ponto mais baixo é azul, certo? E esse modelo de cor HSV, HSL permite fazer justamente isso. Eu dou um grau, né? Eu atribuo a a propriedade que eu estou medindo, eu coloco numa posição ali no círculo, né? Tipo assim, 180, né? 180 estaria na metade do círculo, né? Que está aqui no 0,5, né? Estaria na tonalidade de azul, né? Por exemplo, né? Isso aí permite fazer... Isso é muito usado, tá? Não somente para medir mapas de altura, mas mapa de intensidade, simulações de fluidos, simulações médicas. Certo? Você consegue ver quais são as regiões que podem ter algum problema, que estão com a temperatura maior, a temperatura menor, entendendo? Densidade maior, densidade menor, fluxo maior, fluxo menor de alguma substância, certo?
Aí, para você poder fazer isso e pintar de cores diferentes, é melhor você usar o HSV, o HSL ou então o HSI, que não está aí, mas também que é usado por algumas pessoas, né? O RGB não dá. Por que o RGB não dá? Porque cada um dos 3 canais, ele te dá uma intensidade vermelha, uma intensidade de verde e uma intensidade de azul. Mas se eu te disser, cara, e se eu quiser que o topo da montanha seja verde e o fundo dela seja azul, como é que eu faço isso? No RGB, eu sei lá, né? Porque como é que você vai fazer isso? Né? Avaliar a maneira de transição do vermelho do verde, até mesmo do verde para o azul, não é natural, tá? Usando o RGB. Mas no HSV, no HSL, no HSI, é só no círculo, né? Você pode usar isso, você pode fazer coordenadas polares, ou você pode usar porcentagens, se você quiser, se não quiser usar ângulos, certo? Mas é natural você pegar qualquer cor. E você sabe exatamente como é que é a transição, né? Sabe, do vermelho vai para o verde, do verde vai para o azul, do azul volta para o vermelho, né? Não dá para falar a mesma coisa para o RGB, tá? O RGB a gente está combinando LEDs para produzir uma cor, mas esses LEDs podem se combinar de qualquer... Existem infinitas combinações, tá? No vermelho você consegue produzir cor de ouro, você consegue produzir cor de metal, você consegue produzir laranja, você consegue produzir várias tonalidades, e a transição dessas tonalidades não é intuitiva, só você olhar para o espaço de cor RGB, né? Tem até alguns modeladores que permitem, tanto é que os modeladores, quando você vai selecionar uma cor, você deve ter visto isso, tanto modeladores como coisas de slide, eles mostram para você o que? Eles não te mostram RGB. Dificilmente eles te mostram RGB. Eles podem até mostrar RGB, mas eles mostram um ciclo de cores, né, para vocês. Esse ciclo de cores que você está vendo lá no Photoshop ou no GIMP, é justamente ele está usando o espaço HSV ou HSL, tá? Para você, que é mais fácil, né, de você selecionar a cor desse jeito do que o espaço RGB, né? O espaço RGB, se ele quisesse te mostrar, ele tinha que mostrar um cubo, né? Você nunca viu, eu acho que nenhum de vocês já viu, né? Um cubo em algum modelador. O que você vê é ou um círculo, desse jeito que eu estou mostrando para você, ou então aquele triângulozinho, né? Também, um triângulozinho que você gira. Enfim. Certo? Que é um outro esquema de cor também. Mas para selecionar cores, o RGB não é tão intuitivo, né? É isso que eu estou querendo dizer. Existem outros espaços de cor também. O Munsell é um dos mais completos que existem. E por que eu estou mostrando ele? Eu queria mostrar para vocês que horas são, não sei que horas são. Já estão passando, né, da hora? Estamos passando já da hora. Então a gente vai ter que continuar a aula na quarta que vem, tá? A gente continua falando sobre cores. Mas o que eu queria falar para vocês, e eu vou colocar aquele exemplo lá do teapot para vocês, tá? Junto com esses slides, quando eu publicar. O que eu queria mostrar, só para encerrar aqui a aula, eu queria mostrar para você nesse espaço de cores, é que nós temos a impressão que a intensidade do... Você pode ter a impressão errada, olhando tanto o espectro de luz visível, ou então usando aquele círculo cromático, que todas as cores têm a mesma intensidade, né? Que o estado supersaturado delas, que é quando elas estão puras, né? Mais puro possível, sem misturada com nenhuma outra cor, que elas têm a mesma força, né, no nosso olho, e elas não têm, tá? Isso aí quem descobriu foi o Munsell. Por isso que isso aqui seria o espaço fisicamente o mais fiel possível. Você pode ver aqui que, por exemplo, que aqui o vermelho, ele vai o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Ele anda 7, como se fosse o raio dele fosse 7, né? Para chegar no vermelho super saturado. Vamos dizer que isso aqui seja vermelho, né? Mas para chegar no verde super saturado, ó, eu ando o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Eu não consigo gerar um verde da mesma saturação que um vermelho. Tá entendendo? Quer dizer o quê? Que o vermelho é uma cor mais forte. É aquilo que eu estava tentando explicar para vocês, né? O vermelho ele é mais fácil de ser visto, ele é mais forte no nosso olho.
O azul é o que tem o menor, tá vendo? Ele vai 1, 2, 3, 4, né? Até chegar no... Tá vendo que a intensidade do azul não é fácil para o nosso olho perceber, certo? Ele tem um raio menor. E isso varia, certo? Dependendo se a gente está mais próximo do preto ou do branco, né? A gente consegue chegar mais longe ou mais longe ou perto, né, do centro. A gente não consegue se afastar tanto do centro se a intensidade, dependendo do quão a gente está misturado com preto e branco, e o quão saturada é a nossa cor, né? Super saturada seria a extremidade. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Tudo bem até agora? Estou falando demais, avancei muito rápido, tá dando para entender? Certo? A gente viu cor, do jeito que a gente aplicou cores até agora, foi sem luz, né? E sem luz fica tudo super saturado. Aqueles modelos que a gente viu até agora estão todos super saturados. Esse último modelo que eu mostrei para você, que eu já fechei, né, do T7, ele não tá, ele tem as cores aqui não estão mais super saturadas, tá? Mas aquelas cores que a gente viu no... Cadê? No kernel, manual. Nos modelos anteriores, que é aquele triângulo colorido, quadrado rosa, né? O que mais? A gente viu também o cubo com gradiente, né? E o tetraedro com gradiente. Todas aquelas figuras que eu mostrei anteriormente para vocês, que eu já tenho o código fonte que eu passei. Ele está no YouTube, tá? Quem não viu ainda, mas está lá os códigos. Só você clicar em mostrar mais. São cores super saturadas, tá? A gente está usando todas as cores que a gente tem usado até agora super saturadas. Esse modelo que eu vou passar para você, ele já não está com cores super saturadas, tá? Tá vendo que tem uma degradê, tem uma variação de cores, mas esse não é um degradê, na verdade isso aí tem a ver com a posição da luz, certo? Que é uma coisa que a gente não falou ainda. Eu estou falando agora, nessa aula, né, para vocês, que a cor depende da luz. Então, se você coloca luz no seu cenário 3D, as cores, ou 2D, as cores, obviamente, vão ser alteradas de acordo com a luz, né? Que vai ter aquele processo de reflexão, de absorção, né? Que a gente vai ver como é que faz isso. E isso vai alterar suas cores, vai produzir sombra, né? Vai deixar algumas regiões do modelo. Isso aqui é um modelo amarelo, tá? Se ele fosse um amarelo todo saturado, a gente não ia conseguir enxergar essa tampa aqui, tá? Ia ser só como se fosse uma sombra amarela, um contorno amarelo, certo? Se eu fizesse a cor super saturada. Eu consigo ver aqui a tampa, essas regiões de sombreado, porque eu estou usando uma luz. Eu estou usando uma luz no ambiente, e é através da reflexão, dependendo da posição da luz, que causa essas variações de cor e também que produz sombra, tá? A gente vai ver isso quando eu falar de textura também. Eu vou falar das duas coisas uma vez só. Porque só para adicionar uma luz no modelo não é tão complicado assim, tá? Textura também. A textura que é um novo dado que vocês vão trabalhar, né? Tá certo? Então a gente vai discutir isso na semana que vem, a gente vai falar de textura e luz no OpenGL. Nessa semana eu vou acabar provavelmente falar de cor, a gente está quase chegando já no final dos slides, e vou começar a falar sobre textura, tá? Para vocês, ok? Então com isso a gente encerra a aula de hoje, e tá todo... A gente tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, algum problema com os programas, por favor, também entre em contato comigo, e a gente se vê na quarta-feira, tá ok? Valeu, professor. Valeu. Boa tarde. Boa tarde.